Olá, boa noite. Eu gostaria muito de falar com vocês hoje sobre um livro muito especial do Dr. Suraj Kishirsagar, que se chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Esse foi um dos livros que me abriram os olhos, né, para essa questão do horário, né, horário para realizar as minhas atividades, horário para me alimentar, horário para eu trabalhar, enfim, para eu estudar, né? E aqui ele vem falando sobre muitas questões, né? Principalmente em relação a nós mesmos, né? Ele fala aqui que não é você, são seus horários, né? Quer dizer, ele diz, diga-me qual é a sua rotina diária e eu lhe direi quanto você se sente saudável. Diga-me diga-me quando come e lhe direi se é fácil ou difícil para você manter o peso. Diga-me quando pratica exercícios físicos e lhe direi se está fortalecendo ou desgastando os sistemas de organismo. Diga-me quando desliga a televisão ou o computador à noite e lhe direi até que ponto você é sensível ao estresse. Diga-me a que horas pega no sono e lhe direi se precisa de café para ter mais energia à tarde ou se fica impaciente com as pessoas que ama no fim de um longo dia. Quer dizer, ele diz que não somos nós, quer dizer, são os nossos horários que impactam as nossas vidas, né? Ele diz aqui, parece magia, mas não é. Mais e mais pesquisas científicas revelam que o nosso corpo está intimamente ligado ao ritmo circadiano de luz e escuridão até o nível celular, quer dizer, isso prejudica até as nossas células do corpo. Esses estudos mostram que quando comemos é tão importante quanto o que comemos, né? Que quando adormecemos é tão importante quanto o tempo que passamos dormindo. E que quando malhamos é tão importante quanto o volume de exercício que praticamos. Quer dizer, então, manter uma rotina é tão importante, né, quanto você exercer essa rotina. Né? Ele diz que o horário de nossas atividades diárias determina o nosso peso, nosso vigor, nossa saúde geral e estado de espírito, né? Ele diz que há décadas os pesquisadores do diabetes sabem que um modo simples de provocar a obesidade em camundongos de laboratório é acordá-los e alimentá-los durante o ciclo do sono. Além disso, os camundongos engordam depois de uma semana se os pesquisadores simplesmente os expuserem à luz fraca, quando deveriam estar dormindo. Quer dizer, é uma afirmativa justa, né? Porque se você tem o seu horário para dormir, então aquele horário ali vai ser o seu horário para você dormir. Não vai ser o horário para você fazer as suas refeições. Agora, se você acorda uma pessoa de madrugada para alimentar essa pessoa, obviamente essa pessoa vai ter problema com sobrepeso. Por quê? Porque o horário em que ela deveria estar, a digestão dela deveria estar sendo cumprida, não. É o horário que ela está se alimentando, quer dizer, colocando mais comida para dentro. Ele diz, pense na última vez que viajou para longe e experimentou um jet lag. Como se sentiu? Quem já passou por um jet lag sabe que os sintomas podem ir muito além da alteração do sono. É comum ter prisão de ventre, dor de barriga, confusão cognitiva, pouca energia e aumento de sensibilidade ao estresse. Um estudo recente chegou a ligar o jet lag ao ganho de peso, porque a desorganização dos horários causada pelas viagens de longa distância confunde os micróbios do intestino. E são justamente esses sintomas, ganho de peso, insônia, estresse,
exaustão, depressão, que levam as pessoas à minha clínica. E se você está lendo esse livro, aposto que lhes parecem bastante familiares também, por causa das exigências dos empregos modernos e da conectividade 24 horas por dia, 7 dias por semana, muitos vivemos num estado constante de jet lag, autoimposto, dormindo, comendo e fazendo exercícios em horários que não coincidem com o ritmo natural do corpo. Sim, porque o nosso corpo ele tem um ritmo natural de trabalhar, né? Existe um ciclo, todo um ciclo que precisa ser acompanhado, né? Precisa ser cumprido, e a gente não faz, né? A gente vive tão assim ligado nos 220, né? No piloto automático, que a gente acaba não cumprindo esses ciclos, né? E isso acaba se tornando um vício e desencadeando uma série de doenças, né? Que na maioria das vezes começam na nossa mente, né? E culminam no nosso corpo físico, né? Passa pelo espiritual, e vai até o nosso corpo físico. São justamente esses sintomas, né? Eu já falei isso aqui para vocês, mas há uma boa notícia e vou lhe dizer o que com o ritmo natural do corpo, tá? Mas há uma boa notícia e vou lhe dizer o que digo a todos os meus pacientes, perdão. O problema não é você, são seus horários, tá? Há um modo mais fácil de emagrecer, ter mais energia e dormir melhor à noite. Se trabalhar a favor do ritmo natural de seu corpo e não contra ele, você pode criar um cronograma diário que transformará a sua saúde e sua vida, tá? E aí ele fala sobre o ritmo circadiano, né? Ele fala aqui que os fisiologistas sabem que o corpo tem um ritmo natural, né? Que é o chamado o ritmo circadiano, que opera um ciclo de quase 24 horas e se reinicia toda manhã, né? Quando a gente percebe a luz do dia. Ele fala que esse ritmo indica ao corpo quando digerir os alimentos, como se preparar para dormir e como regular tudo no organismo, como a pressão arterial, né, o metabolismo, a produção de hormônios, a temperatura corporal, reparo celular, né? Ele fala inclusive que as células da pele também se reparam e se regeneram segundo um cronograma diário, né? Até a população de micróbios do trato intestinal muda profundamente no decorrer de um único dia. Certas cepas de bactérias intestinais proliferam durante o dia e outras predominam à noite. Ele diz que a cada hora do dia o funcionamento do corpo muda. As células e os sistemas são preparados para fazer coisas diferentes, dependendo da hora do dia ou da hora da noite. Assim, ele diz que sabemos que chegamos ao ciclo mais profundo do sono por volta das 2 horas e que a temperatura corporal é mais baixa perto das 4, né? O aumento mais agudo da pressão arterial acontece lá pelas 6h45 da manhã e é mais provável que o intestino funcione às 8h30. Às 10 da manhã, o estado de alerta mental tem um pico e a digestão opera com mais eficiência ao meio-dia. Coordenação, tempo de reação e força cardiovascular aumentam à tarde, enquanto a digestão se reduz. Depois do pôr do sol, a pressão atinge o ponto mais alto do dia, juntamente com a temperatura do corpo. Lá pelas 21 horas, né, o cérebro começa a liberar a melatonina, tá? E a velocidade da digestão cai pela metade. É por isso que a gente não deve se alimentar após esse horário, 21 horas. Se a gente tiver que se alimentar, que seja uma sopinha, que seja algo muito leve, né? Para que isso não pese na nossa digestão. E é por isso que o corpo fica tão confuso quando você atravessa fusos horários. A luz muda e o organismo perde a bússola que controla todas essas funções corporais. Isso é fascinante, porque nos achamos muito isolados da natureza.
vivemos em casas com temperatura controlada e trabalhamos em salas fechadas ou em cubículos dentro de espaços maiores fechados. Mesmo assim, todos os sistemas do corpo mudam num padrão diário previsível. Seu corpo está sempre tentando coordenar todos os seus sistemas segundo um relógio central, usando a luz natural disponível. Na natureza, todos os organismos operam dessa forma cíclica, e um novo campo da biologia chamado de cronobiologia estuda as várias maneiras pelas quais organismos diferentes funcionam de acordo com o ritmo circadiano. Hoje, ele diz que os pesquisadores estão estudando de que modo hábitos cotidianos interagem com o ritmo circadiano e já descobriram que os horários em que realizamos nossas atividades podem desorganizá-lo profundamente. Ficar acordado até tarde assistindo TV ou trabalhando leva o corpo a pensar que a noite ainda não começou. Fazer uma refeição mais pesada à noite tem o mesmo efeito. São ações que retardam o ciclo e perturbam o sono, mas mesmo assim você força o corpo a despertar de manhã cedo quando o alarme toca, né? Que é justamente quando você tem que levantar para começar a executar as suas atividades. A falta de exercícios físicos e de luz natural desorganiza ainda mais o ritmo circadiano, o que por sua vez perturba tudo da digestão, a secreção de hormônio e ao sistema nervoso. Então, para vocês verem, né, como o nosso corpo ele precisa cumprir esses ciclos, né? Nós precisamos da luz natural, né? Nós precisamos desse contato com a natureza. Precisamos das 4 estações do ano, né? Mesmo sabendo que cada uma delas reflete um tipo de dosha, né? E que isso pode agravar, né? Ou não, mas nós precisamos, né? Por quê? Porque nós respiramos ar, nós precisamos respirar ar, nós precisamos ter contato com pessoas, nós precisamos ter as nossas atividades diárias, atividades físicas, nosso trabalho, nossa família, enfim, nós precisamos ter um conjunto de coisas e vivermos um conjunto de situações, porque nós fomos criados justamente para isso, não para ficar parados, né? Precisamos movimentar o nosso corpo através das atividades físicas, ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono e fazer uma boa meditação para descansar a mente e conseguir ter um sono reparador, tá certo? Então, para vocês, eu vou deixar aqui o link desse livro, tá? Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês. Se vocês se interessarem, quiserem comprar, é um livro muito bom, vale muito a pena vocês lerem, tá? Vocês ganharem um pouquinho de conhecimento, vocês ganharem um pouquinho de experiência, né? Se autoconhecerem mesmo de verdade, saberem como fazer uma reflexão de como anda a sua vida, tá? E lembrando também que eu atendo aqui na cidade de Nova Friburgo, nos bairros Brownie e também Suspiro. Eu atendo de segunda a sexta, de 9 até às 19 horas e sábado de 9 até às 14 horas, tá? E se você quiser um atendimento pela manhã, na Avenida Alberto Browne, eu atendo de segunda a sexta, de 9 até o meio-dia, tá certo? É só vocês entrarem em contato comigo, tá? Se vocês puderem se inscrever no meu canal, eu sempre trago dicas de saúde, de bem-estar também para vocês. Vocês podem ligar, podem entrar em contato através da minha bio, do meu WhatsApp, para agendar uma consulta comigo, ou uma sessão de massoterapia, né? Lá nós temos atendimento na medicina tradicional chinesa e também temos na medicina ayurvédica. Trabalhamos com cromoterapia, com acupuntura, trabalhamos com reiki, trabalhamos com
fitoterapia, trabalhamos com massagens ayurvédicas como a Abhyanga, Rasta Abhyanga, Pada Abhyanga, Pinda Sueda. Então é só vocês entrarem em contato e agendarem conosco, tá certo? Eu vou ficando por aqui, lembrando mais uma vez, vocês puderem deixar o comentário de vocês aqui, um like se vocês gostaram, o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, vocês podem fazer, que eu estou aqui para responder. E lembrando que eu vou deixar o link aqui deste livro para vocês, tá? Caso vocês queiram adquirir. Muito obrigado pela atenção e namaskara.